Se o Senhor nos permitir. Amém. Amém. Vamos orar. Toda glória, toda honra ao teu santo e bendito nome. Amém, O Jesus. Senhor que nos separou para esse momento aqui. Aleluia. Abre o nosso coração. Sim. Fala conosco. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu vou usar 2 textos para nós falarmos sobre ética cristã. O primeiro texto está em Tiago, capítulo de número 1, do verso de número 5 a 8. E Hebreus, capítulo de número 1, verso 3, que eu posso ler só. Verso 3 de Hebreus 1 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A única palavra possível para traduzir isto, para incluir isto na mente do ser humano, os gregos acharam e colocaram caráter. Quando nós falamos em caráter, nós falamos alguma coisa que está relacionado àquilo que representa Jesus, a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, ele assumiu e assimilou isso dizendo: não mais eu, mas Cristo viva em mim. A questão mais difícil hoje para os pastores e de alguns pastores é o caráter dos membros e o caráter dos pastores. Eu evangelizei agora um rapaz lá em Roraima. Ele entregou a vida para Jesus junto com a família. E ele já estava lendo a Bíblia quando eu o encontrei. Eu falei: você já foi em alguma igreja? Ele falou: já. E eu falei: mas e aí, você não gostou? Ele falou: gostei até do grupo lá dos irmãos, mas quando eu vi aquele camarada pregando lá na frente, ele foi em algumas, aquilo era um show, porque eu conheço a vida dele. Eu sei como ele se comporta e eu estou procurando alguma coisa diferente, eu e a minha família. Mas nós não queremos aquilo, aquele modelo de vida. Aí eu falei, eu já estava tendo convivência com ele há 6 meses. E ele olhou para mim e falou: mas eu e a minha família estamos vendo algo diferente em você e na Ana Maria. Eu falei: o chão está super adubado para poder jogar a semente. O convidei para ir na nossa casa, nos assentamos e eu apresentei o Evangelho para ele. E ele aceitou a Jesus. Eu falei: no domingo nós vamos a uma igreja. Eu o levei a uma igreja pequena, muito pequena, com poucas pessoas, mas pessoas com caráter, que eu já conhecia. E depois que encerrou o culto, eu chamei um dos rapazes daquela igreja e disse: você está responsável por essa família, faça o discipulado com eles. Toda quarta-feira ele está recebendo um discipulado dessa família. E eu falo com esse rapaz todos os dias. Eu perguntei para ele: e aí? Como está? Ele falou: estou bem. E as pessoas que estão me rodeando são pessoas de caráter. Ética cristã está relacionada à vida de Cristo no cristão. Aquilo que nós expressamos sobre Cristo que está em nós. Então não vamos pecar mais, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos ir muito. Vamos lá para Tiago, para a gente trabalhar esse texto um pouquinho.
para a gente compreender. Vamos voltar a uns versos anteriores, verso 2, quando existem as motivações para ter caráter ou não ter caráter. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A grande alegação das pessoas que dizem que mentiram é porque elas estavam com medo, porque tinham um problema e elas estavam assim, assado. As grandes questões, quando o cara fala, eu não paguei, é porque ele estava passando uma aprovação aqui, outra aprovação ali, outra aprovação acolá. Quando o camarada comete um erro, um homem com uma mulher, ou uma mulher com um homem, ele diz, eu não estava bem no meu casamento, eu não estava bem assim, ou assado. Quando ele faz um outro tipo de falha qualquer, ele sempre acha uma motivação. Tiago, ele diz o seguinte, ele diz assim, tendes por grande alegria o passardes por várias provações. O que ele está dizendo é no momento da provação é que o seu caráter, a pessoa de Jesus, vai sobressair. É aí que o cidadão vai dizer, ele tem caráter. O que foi dito agora do novo ministro da Justiça foi isso. Ele passou 5 meses de provação e ficou com a boca, não deu entrevista a nenhum jornal, não falou com ninguém, e os incrédulos disseram, ele permaneceu ilibado, não falou mal de ninguém, enquanto estava debaixo da provação. Então, Tiago, ele já inicia a carta dele, e ele vai falar os mandamentos, dizendo o seguinte, eu quero dizer que a situação da sua vida não te habilita e não é um passaporte para que você viva sem caráter. Estão entendendo? Ele deixa claro. Ele fala assim, o negócio é estreito. Se nós pararmos para pensar na pessoa de Jesus, alguém teve mais provação do que ele? Não, porque o texto de Hebreus diz que ele foi provado em todas as coisas e não pecou. E não perdeu a ética cristã. E não saiu do caráter dele. Vamos traduzir a palavra caráter lá para o céu, expressão exata do ser de Deus. Quando você passa pela prova sem pecar, você está expressando quem é Deus. Mas e se eu murmurei sozinho dentro do meu quarto? Já era, já caiu. Filipenses, Paulo dizendo assim, fazei tudo, amados meus, sem de nada murmurar, a fim de que seja aprovado. Então, o caráter, a ética cristã é você expressar Deus na sua vida. É difícil, pastor? É muito difícil. Sabe como é difícil? Tiago disse isso. Vamos lá para vocês verem. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aparece uma palavra aqui, perseverança. Eu gosto dessa palavra em grego, que ela, traduzida, ela literalmente diz o seguinte, segurar por muito tempo um grande peso.
Essa é a palavra perseverança. Vocês já viram a figura de um homem segurando o mundo? Um deus mitológico? Já vi. Essa é a palavra grega. A palavra, a capacidade de suportar por muito tempo um grande peso. Então, veja que Tiago, ele não está dizendo você vai passar perseverança ou provação só, não. Ele fala, além de passar pela provação, você tem que ter a capacidade de segurar por muito tempo um grande peso. Aí você descobre, fica sabendo que alguém pecou. E dá um comichão na língua para chamar logo o pastor e contar o pecado de alguém. Você vai lá em Provérbios e encontra o sábio dizendo assim, o amor cobre multidão de pecados. E você vai em Mateus, capítulo 18, e diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti só. Se ele te ouvir, ganhastes um irmão. O caráter, a ética, freia a nossa língua. Segura dentro. Estão entendendo? E essa tem que ser uma capacidade grande de suportar grande peso. Você fala, eu não dou conta, eu não dou conta. E Tiago, então, vai trazer a receita. Como é que eu vou ter esse caráter? Como é que eu vou suportar esse grande peso? De que forma? Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente, nada lhe impropera. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Está escrito, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que tal homem alcançará coisa alguma. Homem de ânimo dobre. Alguém sabe o que é ânimo dobre? É 2 tipos de comportamento. Dobre, dobrado. Não é bipolar, não. É comportamento. Bipolar ainda tem a desculpa da enfermidade. Nós somos gente de 2 tipos de comportamento. Nós precisamos entender tem 2 isso. caráteres. 2 tipos de comportamento. Eu estava pregando no domingo passado e disse assim para a igreja, você quer ver só como é difícil lidar com o seu pecado? Pegue o seu pensamento e coloque na cabeça do outro irmão. Imagine que ele está pensando isso. Pegue o seu pensamento e coloque na cabeça do irmão. Imagine, ele está pensando isso. Agora pare para pensar o que você pensa. Tem horas que eu tenho que me repreender. Eu chego para Deus e falo, Deus, que absurdo é isso que eu estou pensando. Homem de ânimo dobre, ânimo é alma. Significa o que está passando dentro da cabeça dele. A ética cristã começa aqui. Como é que eu lido com aquilo que eu idealizo, penso, realizo na minha mente. Ainda que às vezes eu nunca concretizei. Mas o que eu penso? Como eu lido com essa questão de ética cristã? Como eu sou, irmão, se eu abrisse o campo aqui para falar sobre comportamentos, como é que um pastor lida com as ovelhas, com o comportamento das ovelhas? Tiago, ele trabalha o livro inteiro nessa dualidade entre aquilo que o Senhor deseja, aquilo que nós praticamos, e é um negócio assim muito sério. Ele sai das raias do cotidiano, que é assim, não diga amanhã vou fazer isso ou aquilo, e chega
nas questões eternas sobre a salvação. Tiago vai trabalhar todas as nuances da nossa vida, todas as oportunidades que nós temos na nossa existência. Como é que nós nos comportamos? E você deve começar, a maioria aqui é casada? Tem alguém solteiro aqui? Só a Beca. Só a Beca. Mas ela já vai aprendendo. Isso. Pegue o seu cônjuge e hoje na sua mente faça uma avaliação dela ou dele. Saia de casa fazendo isso. Assim, eu vou avaliar o meu cônjuge. O dia todo. E no final do dia, eu chego para ele e falo assim, qual a nota que você me deu? Vice-versa. Quanto que eu recebo de nota? 10, 8, 0. Eu estou lá no negativo, viu, gente? Junto com a minha amada. Ética cristã é ser a expressão exata de Deus. Vamos ler Hebreus de novo, agora mais largo, do verso 1 ao verso 4. Um pouco mais largo. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser. Para essa expressão exata do ser, qual a palavra grega? Caráter, que aparece a única vez em todo o Novo Testamento. Então a gente vai dizer, vamos dizer assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão, e é o caráter de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos parar nessa expressão aqui do verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Foi Hebreus 4, pastor? Hebreus 1. Estamos no verso 3. Tá, obrigado. Esse verso 3 aí, essa palavra, quando é que Jesus assumiu todas as coisas? Quando ele fez a purificação dos nossos pecados. Essa é a questão. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Por que essa ênfase? Por que o autor de Hebreu achou necessário colocar entre as obras que mostravam que Jesus tinha o caráter de Deus, a obra da purificação dos nossos pecados? Alguém sabe? Vamos voltar um pouco lá no Velho Testamento, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a expressão exata do nosso ser. Para que o homem pudesse voltar a ter a expressão de Deus, os seus pecados precisavam ser purificados. Ele fala o nosso é a Trindade? Nosso, lá em grego, Elohim, lá em hebraico, no início, Elohim, que é o plural de deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja bem, nós precisamos entender
que o agravante do pecado maior é ter roubado de nós o caráter de Deus. Esse é o maior agravante. Foi tão sério que Deus falou, não quero mais. Está separado. É tão sério que hoje Ele só nos vê através de Jesus, do sangue do Cordeiro. E é tão benevolente que um dia Ele vai se assentar de novo conosco na mesa. Quando a igreja for assunta aos céus. Eu vi que alguém comentou aí que vocês estão estudando Mateus 24. Estudem na perspectiva de bloco, não estudem individual. Porque individual vai levar vocês para... Tem mais uma segunda vinda, depois que a igreja subir, não tem mais oportunidade, viu? É uma só. É uma só. Não tem left behind, deixados para trás. Não existe. Depois a gente pode dar uma aula sobre isso também, se os irmãos desejarem. Em nome de Jesus. Não tem mais salvação. Depois do arrebatamento, Remanescentes de Israel, não tem mais chance. eles entram antes, Aham, certo. eles sobem antes. Está escrito. Quando você estuda nessa perspectiva. Então veja bem, a igreja ela vai subir como? Sem mácula. Sem mácula. A igreja pura e sem mácula. Mas vai subir pecadores? Vão subir pecadores. E essa questão, como é que nós vamos resolver? Esse é o grande dilema. Eu quero ter o caráter de Cristo, mas eu ainda sou pecador. 1 João capítulo 1. Quanto tempo eu tenho? Senão eu nem entro nesse texto. 30 minutos. 30 não, já passa. Não é isso tudo, não. Hein? 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 28 minutos filmados aqui. Não, sério, porque Eu tenho tem... 28 minutos tem uma- filmados. Então tá bom, então dá pra gente trabalhar esse texto. 1 Ok. João? 1 João, capítulo de número 1. Vocês têm que ter paciência para estudar esse texto agora. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Alguém abre em Atos 4, verso 20. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está escrevendo uma carta e o propósito dele é dizer: eu estou escrevendo isso para que a alegria de vocês seja completa. Certo? O que diz lá? Atos 4, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que é a primeira coisa que João está dizendo. Eu só vou entrar no grego, não é para ser pedante, é só para ilustrar. A primeira frase aí que diz, o que temos visto, né? Pois nós não podemos deixar... Não, verso 1 de João. João, 1 João 1. Vimos com os olhos e que temos contemplado. O que? Esse O muda todas as coisas. No grego ele tem a possibilidade de ser um adjetivo pronominal demonstrativo ou relativo. Se ele fosse relativo, não ia dar em nada.
Mas como ele é demonstrativo, está se referindo a Jesus. Claramente, João, ele vai falar uma coisa que vocês prestem atenção. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo para uma igreja que já está mais ou menos a 60 anos de distância do sacrifício de Jesus. Ele escreveu isso por volta do ano 90 a 100. Jesus está lá no ano 30. Então, está distante. A igreja já cresceu o suficiente para perder as informações iniciais. Ele diz assim, nós vimos, ouvimos e tocamos. Ele já estava falando para gente gentílica, para gente que não era de origem hebraica. E aí, o hebreu, durante toda a história, chegava na terra que ele conquistava e dizia assim, o nosso Deus, a quem os nossos pais viram e falaram com ele. O estrangeiro olhava e falava, esse povo é doido. Está tudo maluco. Aquilo era muito distante para o estrangeiro. Agora João estava falando para o estrangeiro também. E essa ideia lá do Éden, lá de trás, era estranha. Então ele está relembrando, dizendo, nós também tocamos em Jesus. Nós vimos a Jesus. E ele fala sobre a vida eterna. Ele diz, o que eu vou falar para vocês é que a alegria de vocês seja completa. E ele vai entrar nessa questão de pecado. Como é que eu vou para o céu se eu ainda sou pecador? E eu sei que eu não sou a expressão exata do ser de Deus. Não sou. E aí, ele vai trabalhar uma coisa muito interessante. A partir do verso 5. Ele diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele diz o seguinte, Deus não tem contato nenhum com trevas, certo? Quem concorda com isso? Amém. Eu também concordo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu estou fulminado com esse versículo. Estou torrado. Já estou eliminado. Só que eu preciso compreender essa palavra andarmos. Esse aí também é um particípio, que é aquela ideia de andar hoje, andar amanhã, andar sempre no pecado. É a vida cotidiana no pecado. Se eu disser que eu ando todos os dias no pecado, mas eu sou luz, eu conheço a Jesus. Essa é uma cambada de gente que está habitando a igreja, que acha que o reteté na hora do culto é o suficiente para vida séria. Ele lá fora, como diz lá em Goiás, não vale um pau de fumo. Não diz isso lá em Goiás? Nada. O camarada, ele está andando no pecado, vivendo pecado, andando no pecado, vivendo pecado. E diz que anda na luz. João está dizendo, esse camarada, vamos ver o que diz o verso. Esse camarada, ele mente e não pratica a verdade. Aí ele abre se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Tem uma palavra estranha aí.
Ele nos purifica dos pecados, mas eu estou andando na luz. Aham. O que é isso? Não nos Está falando de mim. Eu ando na luz, mas ainda sou pecador. E o sangue de Jesus me Nos Purifica. Eu não nego que eu seja um pecador. Mas eu não me arvoro e digo que eu sou um santo, que eu não peco, que eu olho para o irmão e o condeno e digo, você não é um cristão. Eu não sou esse. Eu sou. Veja como isso é interessante. Se, porém, andarmos na luz, está falando de alguém que anda na Luz. e que confessa os Pecados. pecados. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa é a grande questão. É o camarada que acha que não comete pecados. 16 mil pensamentos por dia tem um homem, mais ou menos. Eu quero perguntar quantos deles são pecados. Todos aqui que tiveram filhos são pequenos, nasceram pequenos, e de repente o irmãozinho mais novo chega e dá um bicudo na perna do irmão mais velho. Quem é que ensinou ele a fazer isso? É o ímpeto da natureza. A sua natureza pecaminosa. E aí o papai vai lá e fala, meu filho, não faz isso. Por que nós ensinamos a criança a fazer o bem? Porque o mal ela já sabe fazer. Por isso ensinamos a fazer o bem, tia Lucinha. Por isso que você gasta tanto tempo com isso. Porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. Vejamos. Está no DNA. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o pecado entrou no homem, entrou no mundo por um homem e saiu por outro. Entrou por Adão e saiu por Jesus. João não para. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo está aqui. Eu sei que sou pecador e que ando na luz e que Ele me purifica dos pecados. Tem que ter confissão. Não há pecado perdoado sem confissão. Confissão para quem? Confissão para quem perdoa. Quem é o único que perdoa? Cristo. Deus. Ok, vamos lançar algumas coisas hipotéticas aqui. Então, para ver como é que nós somos hipócritas e como nós erramos, muitas vezes. Pastor Célio? Não, vou colocar aí o melhor. Pode colocar eu mesmo. Não, eu. Assim, a natureza está aqui ainda. Bota o Eu lutei contra ela todo Eu estou dia. lá no meu gabinete, tranquilão, e um casalzinho que estava namorando, eles fizeram as coisas antes da hora. Se arrependeram, me procuram. Diz assim, pastor, nós estamos aqui para confessar o nosso pecado. Mas eu tenho o peso da denominação. Digo, você está perdoado, mas eu vou chamar a diretoria, vou comunicar o fato, e você vai ficar excluído por tantos meses. Está vendo o problema ético aí? Eu acertei ou errei? Pois, irmão. Eticamente está correto. Agora, Hein? eticamente, Eticamente, na ética da a denominação, denominação da doutrina da doutrina, mas de acordo com a palavra, Está errado. está errado. estou errado. Aham. Quando é que o pecado é perdoado? Quando eu me arrependo e confesso ao Senhor. Quando confessa o pecado. Então, eu confessei o pecado, eu estou perdoado. Nós não estamos falando de pecados contumazes, sistemáticos, que a pessoa coloca. E também não estou falando de pecado de escândalo, quando toda a comunidade sabe. Eu estou falando de uma coisa privada. Isolado. Quando ele é um escândalo, são coisas diferentes. A Bíblia fala sobre isso. Eu comecei a citar o texto lá de Mateus,
Só que nós, líderes, usamos só a terceira parte do texto de Mateus, que diz o seguinte: se ele não te ouvir, chame os irmãos, comunique à igreja e aí tome as providências. Nós partimos desse ponto para frente. Já pega lá no final. Já pegamos no final. Irmãos, quantas famílias estão longe do Evangelho por causa dessa ética da igreja? Ética cristã. Então, eu quero dizer para os irmãos que o pecado, ele é perdoado no exato momento da confissão. Você fala, mas você não sabe se ele confessou de verdade ou não. Isso não é foro. Não sou eu que tenho que saber. Quem tem que saber é Deus. E o pecado não é perdoado por mim, é perdoado por Deus. Qualquer que seja o pecado. Qualquer que seja o pecado. Qual pecado condena? Todos. Qual pecado separa? Todos. Todos os pecados separam o homem de Deus. Irmãos, que pecado bobo o de Eva. Comeu uma fruta. Não é bobo? Pecadinho. Deus colocou aquela fruta lá, eu não posso comer. Eu te digo, se fosse eu que estivesse lá, ia falar assim, minha irmã, que desobediência é essa? Não faz isso de novo, não. Como outra Pastor, fruta, mas menos aquela. essa expressão, confessou, perdoado, isso não traria o entendimento de eu posso pecar todo dia, desde que eu confesso que estou sendo perdoado? Pro ímpio? Aquele que pega, Eu quero dizer para você uma coisa Ela que você tem talvez não que saiba. Você peca todos os dias. Com certeza. Pois é. Mas você está falando do mesmo pecado, né? Não. Não, ela está falando pecado de Não, pecado não consciente. mesmo. Eu tô O falando pecado mesmo consciente. pecado é contumaz, é o que eu já disse, é o pecado contumaz, é o pecado sem arrependimento, é o remorso. porque Esse aí- o ímpio, Ó, o ímpio que tem a mente tapada, ele pode pensar, não, então você Separe as coisas que eu estou falando. Eu estou falando da confissão para Deus. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando disso. Nós não estamos falando de alguém que gosta de viver na gandaia e me perdoe, esquece isso. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando ética cristã. de ética cristã, de comportamento cristão. Do cristão. Estou dizendo que nós erramos e que nós pecamos todos os dias. E às vezes pecamos o mesmo pecado por muito tempo. Por exemplo, um pecado de pensamento que, quer ver? A fulana brigou com um ciclano. O ciclano aqui nunca tomou nenhuma providência, nunca foi atrás, nunca brigou, nunca... Mas dentro do coração desse ciclano, está aqui, essa fulana não presta. Como é que eu pude conhecer uma pessoa dessa? Se eu queima, joga ela no inferno. Está tudo no meu pensamento. Ou vai falar que não passa? Oxe. Está lá dentro, assim, falando, senhor. E todas as vezes que tem oportunidade, fala, como é que tá a Maria? Maria, logo o semblante cai. Peca. Estão entendendo? Essa é uma questão tão séria, porque mexe com a nossa alma. Note que Tiago, ele não fala assim, homem que vai ali 2 vezes, ele diz, homem de ânimo dobre, de dupla alma, duplo comportamento. A questão da ética cristã, ela está basicamente alicerçada em quem eu sou diante de Deus. Como é o meu caráter na frente de Deus? Como é que eu estou face a face com Deus? Um irmão chegou semana passada e falou, pastor, o senhor pregou 2 vezes para mim, foi só para mim. Eu falei, meu irmão, eu vi um espelho na sua frente. Foi para mim. Nós pregamos para nós mesmos. Eu não vou parar no texto aqui, porque o texto não para. Veja o que diz ainda o verso 8.
Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade. Aí ele entra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Os 2 primeiros versos do capítulo 2, para encerrarmos esse texto de João. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelos do mundo todo. Ah, aparece uma palavra aí que eu gosto. Ele é a propiciação. Vocês lembram da Arca da Aliança? Essa mesa aqui, essa tampa aqui era chamada de propiciatório. Sobre ela era aspergido sangue por perdão de pecados. Em grego essa palavra é hilastério, que significa, a tradução da palavra grega para propiciatório é tampa pecados. Jesus está dizendo, eu sou o tampa pecado de vocês. Eu sou. Olha o que... Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Se, todavia, alguém pecar, temos a Jesus que é o nosso advogado, mas é a propiciação, é o tampa pecados. Por isso, minha irmã, eu me dirijo a Jesus e digo, me perdoe. Ele diz assim, eu te perdoo. Todas as vezes que eu pecar, serão as vezes que eu devo confessar. E todas as vezes que eu confesse a Jesus, em todas elas, eu terei a palavra, está perdoado. Agora, qual é o seu relacionamento com esse Jesus que te perdoa? Aí é que entra a questão da ética cristã. Porque todas as vezes que você recebe o perdão em determinada área, esse perdão deve refletir nas suas atitudes daí para frente. Isso aconteceu no Evangelho. E Jesus falou, quem muito peca, muito lhe será perdoado. Certo? E isso aconteceu. Jesus, citando uma parábola, disse, camarada devia lá 100.000 denários lá pro rei. O rei, num determinado momento, fez o quê? Perdoou. Aquele valor que está colocado lá, aquele servo podia trabalhar o resto da vida dele que ele não conseguiria pagar. Aquele rei perdoou uma dívida imperdoável. Aí essa pessoa que foi perdoada, ela saiu e encontrou uma que devia 100 denários para ele e o lançou no cárcere. Esse camarada devia uma quantidade que, se ele trabalhasse algum tempo, ele poderia pagar. Uma dívida pagável, o camarada não perdoou. O que o perdão trabalha em nós é algo que estava em mim, imperdoável, foi pago por Jesus. O que o irmão comete contra mim é perdoável. Qualquer coisa. Está dentro do limite da possibilidade.
qualquer coisa. Uma agressão, um tombo, uma rasteira. Eu amo tanto a palavra de Deus pela forma que ela é colocada para nós. Veja bem, a grande questão entre os homens envolve dinheiro. Pior. A grande questão. Totalmente. E Deus tem uma palavra para isso. Diz assim, você não precisa emprestar dinheiro para ninguém. Mas se você empresta, a Bíblia diz, não espere receber. Estranho, né? Está escrito. E aí a Bíblia diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o Amor. A palavra é tremenda. Ela... Agora, a disposição do coração é que conta. Veja bem. Você já viu alguém precisar de alguma coisa sem necessitar? Não. Eu não necessito, eu não preciso. Exatamente. Então, o que deve ser trabalhado na nossa mente de cristãos é justamente isso. Que é, o que eu faço não é para ter lucro, é para dar socorro. Suporte. Se voltar, amém. Se não voltar, está na bênção. Nós não conseguimos isto. Nós não entendemos isso. E faz parte da ética cristã. É difícil, né? Mas é assim que a palavra está. É assim que está moldado o caráter de Cristo. Mas aí eu encontro o irmão, falo assim, ó, próxima vez que encontrar fulano, fica longe, hein? Cuidado. Exatamente. Expomos, maltratamos, alijamos. É o que a palavra nos ensina. Tudo está na questão do caráter de Cristo. Como é que eu fui perdoado por uma dívida Impagável. impagável? É em qualquer relacionamento humano, questão de perdão de pecados. Alguém me feriu, alguém me falou uma palavra dura. Estou falando de todas as áreas da vida. Todas as ofensas que nós sofremos são pagáveis. Todas são pagáveis. Elas têm a possibilidade. O perdão, ele é a chave da alegria, é a chave da libertação. Quando você perdoa ou é perdoado, você é liberto. A amargura tem, a maior parte das suas causas é a ausência de perdão ou a falta de ter recebido perdão. João, assim como Tiago, vai trabalhar essa questão da ética cristã relacionada ao perdão. Eu só posso ter uma boa convivência com alguém se eu tenho disposição em perdoar, se esse alguém falhar comigo. Eu não posso entrar em nenhum relacionamento achando que jamais essa pessoa não vai falhar comigo. Quantas vezes eu já falei com a minha esposa? E ela comigo? E eu não rompi a minha aliança por causa disso, e nem ela rompeu comigo. Quantas vezes eu saí de bico de manhã desse tamanho, e ao meio-dia eu tive que ligar e falar assim, meu bem, me perdoa. Eu sou um idiota. Ninguém cria expectativa de ter uma vida cristã decente, ética, achando que o outro
não vá falhar com você. Porque Deus sabe que nós vamos falhar com Ele. Porque o primeiro homem falhou. Não foi surpresa para Deus. A surpresa de Deus é você achar que não é mentiroso, não falha, é perfeito e que vai fazer tudo certo. A ética cristã, ela envolve um tipo de comportamento. Meu irmão, me perdoa porque eu errei. Só os que têm ética podem fazer isso. Os que não têm ética não fazem. Eu não errei com ele, ele é que errou comigo. No meu ponto de vista, eu estou certo. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Não é assim que funciona. Sabe quando Jesus, quando ele falou sobre o divórcio, ele traz uma palavra que pouca gente entende. Diz assim que autorizou o divórcio por causa da dureza do coração, da incapacidade do outro perdoar. Ele falou, eu sei que é muito para esse camarada. Eu vou liberar o divórcio. Por causa da incapacidade que nós temos. Eu quero deixar com os irmãos, eu acho que o meu tempo já está faltando 3 minutos. Como é que nós encaramos a realidade de que nós somos a expressão de Deus? Imagem e semelhança dele. Eu acho bom que Paulo fala muitas vezes lá nos seus livros, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele separa os líderes, Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, ali é só para a liderança, ele diz assim no capítulo 5, verso 1, sede imitadores de Deus. Ele não diz mais para ser imitador dele. Ele fala, vocês que têm a mesma posição que eu, imite a quem eu imito. Imite a Deus. É difícil, é duro. Ética cristã. Como é que eu vou resumir para a minha vida essa palavra? Se eu tivesse que dar um nome para isso, como é que eu daria? Amor. Hein? Amor. Amor, sem dúvida. Mas em termos de prática, como eu faria? Há uns tempos atrás eu cheguei para os membros da minha igreja e disse assim, me imite, ande como eu ando. Eu fui topetudo? Não. Eu coloquei o padrão mínimo que eles poderiam ter. Era me imitar. Porque o maior é Deus. Amém. O maior é o Senhor. Você pode falar para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Me imite. Sem nenhuma pretensão. Sabendo que você é o mínimo de referencial que ele precisa ter. Mas o mínimo do referencial que o ser humano tem pode levar outro à salvação. Aquela charge que a gente vê um pai andando na lama e o filho pulando as pegadas do pai. E de repente aparece uma placa grande de um bar. A criança entrando em um bar atrás do pai. Qual o caminho que você está trilhando
para os seus filhos, para aqueles que vêm após. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, me ensine a cada dia mais ser modelo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, para quem sabe um dia eu possa ser modelo para aqueles que estão próximos a mim, mais próximos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor.